Bom dia, irmãos. Mais uma manhã maravilhosa na presença do Senhor. Hoje vamos estudar na EBD, né? Eu estive afastado por algum tempo, tive problema do Covid, mas já estou aqui de volta e estou muito feliz por poder participar dessa aula com vocês, né? Hoje nós vamos nós estamos usando, né, na nossa EBD esta revista, né? Uma proposta do pastor Márcio, né, Parábolas do Reino, onde nós tivemos autores aqui da nossa igreja, autores seminaristas, estudiosos da palavra, pessoas que dão, professores de EBD, pastores que fizeram cada lição, né, foi feita por uma pessoa da nossa igreja. Isso é muito bom. Eu tive a oportunidade de estar lendo os outros tópicos, né, a revista em si, muito boa, um material que nos edifica muito e nos deixa muito felizes por ser aqui da nossa igreja. Bom, nós vamos estudar Parábolas do Reino, né? Nosso texto-chave para hoje, já que a minha parte hoje aqui é falar da parábola do joio, mas eu vou estar dando uma passada no contexto de todas essas parábolas do reino, para a gente poder compreender melhor, né, a parábola do joio. Então, o nosso texto-chave hoje é esse que está em Mateus 13, 36, né, que diz assim: então ele deixou a multidão, foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Mateus 13, 36. Né? A parábola do joio faz parte de uma série de parábolas que Jesus contou à multidão quando estava num barco à beira do mar da Galileia. Né? Jesus ele se encontrava em casa, saiu para o mar da Galileia. A palavra de Deus fala que ele saiu, está lá em Mateus 13, tá? E Jesus sai, e você vai ver ali Jesus sentado à beira ali do mar da Galileia, e uma multidão rapidamente começa a aparecer gente, e uma multidão se forma. Então Jesus deixa as pessoas ali na praia e vai para um barco, e daquele barco ele conta essas parábolas, ele fala ao povo. A multidão estava sedenta de ouvi-lo, então ele fala. Primeiramente ele conta quatro parábolas, né? Nessa série são uma série de 7 parábolas do reino. Por quê? Essas parábolas têm uma temática do reino de Deus, elas vão trazer informações sobre o reino de Deus, contadas de uma forma através de histórias do cotidiano daquelas pessoas. Então, o plano de fundo, né, a linguagem figurada das parábolas, né, vai nos trazer esse plano de fundo para, na verdade, ensinos sobre o reino de Deus. Né? A parábola do joio, então, ele vai fazer parte dessas parábolas do reino. Essas 7 parábolas, 4 ele conta num barco, né? E depois ele despede a multidão, vai para casa, ali ele explica a parábola do joio. Os seus discípulos questionam, né? Engraçado que a palavra de hoje ela é contada ao público e depois explicada aos discípulos, né? Os discípulos pedem uma explicação mais aprofundada sobre ela. E ali Jesus explica ela e passa mais 2 parábolas. A temática dessas parábolas, né? Parábolas por que Jesus falava por parábolas, né? Aí nós temos aí os discípulos, no Mateus 13, 10, né, perguntando por que falas ao povo por parábolas, né? Jesus falava ao povo por parábolas primeiro para cumprir a palavra de Deus, que foi prometido acerca dele, que foi dito que ele falaria por parábolas e que, apesar das pessoas ouvirem, não compreenderiam, né? Então, as parábolas, elas são contadas, são históricas, né? São fatos, muitas vezes figurativos,
da vida cotidiana, do contexto do povo do qual recebe aquela palavra. O povo que está assistindo Jesus. E se você analisar, essas parábolas fazem todo o sentido. Todo o sentido. Então, eu quero dizer, irmãos, que parece um negócio ali, porque eu estou no celular, meu computador deu defeito, então eu estou no celular, pode aparecer notificações, ligações, então eu vou seguir aqui. Mas então, o contexto das pessoas ali, na Galileia, é mais específico ainda, porque a Galileia, como os irmãos sabem, é o local mais rico, ou seja, em natureza, né? em agricultura, pesca, propício à pesca. Por quê? O Mar da Galileia irriga o norte da Palestina. Se você ver a região da Palestina, ali é o melhor lugar, né? Então, ali era um local onde estavam os agricultores, onde estavam os pescadores, né? E o povo que vivia daquilo, desse contexto. Então, quando Jesus conta a parábola de semeadura, parábola de joio, quando fala de fermento, porque o trigo era plantado e o pão é uma coisa no dia a dia, de fermento, enfim, de rede de pesca, era uma coisa muito presente naquela região ali, especificamente da Galileia. E ele estava ali, e ele vai falar em parábolas, ele vai usar essa temática. Então, as 3 primeiras parábolas ele usa uma temática de semeadura, da agricultura. Ele vai falar de plantio, né? Então ele fala de sementes, né? Como nós tivemos na aula passada, nosso irmão Jacir, né? Nosso irmão Jacir fez uma aula maravilhosa. Eu tive a oportunidade de ouvir o irmão Jacir de manhã no culto, né? E ele nos trouxe a parábola do semeador. E nós podemos aprender com ele e com o autor que aquela parábola, na verdade, deveria ser chamada a parábola dos terrenos, né? Onde nós vimos uma semente única, imutável, uma semente pura, que é a semente do reino de Deus, que é semeada em diferentes terrenos. Em diferentes terrenos, cada terreno com suas peculiaridades, né? E dependendo do terreno, a palavra vai frutificar, vai se desenvolver a planta. No caso, esses terrenos é o coração das pessoas. A palavra de Deus plantava no coração das pessoas diferentes corações que recebem a palavra de Deus. E por algum motivo o inimigo aparece num desses terrenos para roubar. A parábola de hoje, a do joio e o trigo, é semelhante, porém a história é absolutamente diferente. Não é mais um único semeador e uma única semente. São 2 semeadores, 2 semeaduras, mas um único terreno. Esse terreno é um terreno propício para toda planta, ou seja, um terreno que traz as mesmas oportunidades para aquela semente. É um terreno regado, tratado da mesma forma, porém as sementes são diferentes, os semeadores são diferentes e o fruto, a planta se desenvolve diferente. É o bem e o mal. A figura do trigo como a semente do reino de Deus e o joio como a semente dos filhos do inimigo ou os filhos de Satanás. Essa semente cresce, duas sementes crescem juntos, são plantadas juntos. Junto do trigo, né, ponto 1, junto do trigo pode vir o joio. É interessante que há um tempo atrás, quando eu estudei essa
essa parábola, eu estava fazendo o estudo dessa parábola, eu pensei, eu tenho que saber o contexto desse negócio de joio, trigo, o que é joio. Eu nunca sabia, nem sabia o que era joio, nunca tinha visto joio. E eu fui buscar algumas coisas me chamaram bastante atenção no joio, né? Alguma coisa que eu li e eu achei interessante sobre o plantio de trigo, que eu fui buscar para ter o conhecimento que aquelas pessoas já deveriam ter, e o joio, como é que funciona o joio dentro da plantação de trigo. E aí, cara, interessante que o joio, ele não é plantado como na nossa parábola. Ele não é plantado. Ele simplesmente aparece. Ele é uma erva daninha que vem pelos pássaros, pelos animais da terra. E quando é plantado, ele tem um crescimento inicial mais lento que o trigo. Então, quando o trigo chega a ser plantado, o joio já estaria mais tempo. Hoje, né, na tecnologia de hoje, trata-se a terra, né, antes de plantar o trigo. Trata-se a terra com herbicida e se planta ali o trigo para que não nasça o joio. Porque os terrenos são propícios, são geralmente áreas que nascem, são áreas favoráveis a essas duas plantas, né? Só que o joio é uma erva daninha. O problema do joio é que ele em si não há problema para o trigo, a não ser que ocupe espaço, tem que ser separado no final da colheita. Mas ele é propício à doença, ele é muito mais suscetível à doença do que o trigo. O trigo é forte. O joio tem um fungo específico que é altamente tóxico, tanto ao trigo quanto aonde ele for. E é interessante a gente ver que o joio, ele nasce. E aí, o povo daquela época não tinha esse conhecimento de que o joio, ele já estava na terra. E se você plantasse o trigo, o joio ia aparecer. Que era uma erva daninha que aparecia do nada. Na concepção dos donos de plantio de joio, alguém tinha semeado o joio ali. É interessante que Jesus vai jogar isso. Alguém jogou plantou no meu, muitas das vezes plantou aqui, né? Ele era interpretado porque na época não tinha esse conhecimento que nós temos hoje. Mas é interessante que tem essa ideia do Jesus que veio e fazia parte do cotidiano daquelas pessoas. Então, o joio não é apenas uma planta diferente do trigo, mas é uma forma degenerada do trigo. Ela vem, é uma erva daninha, ela vem para prejudicar a plantação. O joio poderia ser, por exemplo, eu plantei o joio, veio alguém aqui e plantou maçã, vai nascer joio, plantei o trigo, vai nascer maçã e trigo, maçã ainda é aproveitável, mas não, o joio é uma erva daninha, ele vem para trazer um trabalho de destruir o trigo. Isso é interessante na parábola do joio e do trigo. O joio se apresenta como uma forma de destruição, de prejudicar, né? Mas é interessante a gente entender esse solo. É o mesmo solo em qual se plantou semente diferente. Então, o joio e o trigo serão tratados iguais, sabe? O trigo, é a mesma oportunidade que o trigo tem de crescer, o joio vai ter. Né? Então, às vezes você vai pensar que o trigo, que as pessoas de Deus não sofrem, não passam dificuldades. Não, tanto o joio quanto o trigo passarão o trigo quanto o joio passarão por dificuldades. Né? Interessante que a diferença dessa semente também vem no pertencimento, de quem essa semente pertence. A semente do dono da lavoura, pertencente ao dono da lavoura, é a semente boa, do trigo. Já a semente tem outro dono, é do inimigo. Isso faz toda a diferença. Jesus vai dizer que essas são os filhos de Deus e os filhos do inimigo. Os filhos do reino de Deus
e os filhos do inimigo. Eles estão dentro da igreja, né? Eles estão ali. E é impossível que a gente tenha uma igreja que não haja joio em meio ao trigo, né? Jesus afirma que o joio foi semeado enquanto os pastores dormiam. É interessante que o joio aparece no momento de descuido do plantio. Isso nós vamos ver mais para frente, falar sobre o cuidado do plantio, da boa semente, né? Que nós devemos ter com essa boa semente, né? Após lançar o joio, o inimigo vai embora. É outro detalhe interessante, a característica destrutiva do joio. Enquanto o trigo está sendo cuidado, o joio está sendo cuidado também, mas o inimigo que plantou o joio sai fora, porque ele sabe que ele não precisa fazer nada para o joio. Ele por si só ele faz o estrago. Isso está lá em Coríntios. Se a gente lê o texto de Coríntios, 1 Coríntios 5, 6, né? Ele vai dizer exatamente isso. Se a gente lá, 1 Coríntios 5, versículo 6, olha o que diz lá. 1 Coríntios 5, versículo 6. Diz que vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Um pouquinho de fermento faz um estrago. Então, um pouquinho de joio, um joio, ele é capaz de destruir uma plantação de trigo. Um pouquinho de joio, né? Então o inimigo ele vai embora, né? Não vale a pena perder o trigo ao tentar arrancar o joio. Há um risco, né, quando a gente tenta arrancar o joio, né, juntamente com ele trazer o trigo. Porque quando se você vê lá a semeadura, quando você for arrancar os dois, você fatalmente ou arrancará trigo junto com o joio, ou ferirá o trigo no momento de arrancar o joio. E isso deve-se ter um cuidado, devemos tomar cuidado, né? Exclusão de um possível joio deve ser redobrado ou até mesmo evitado. Nosso autor vai dizer que deve ser redobrado, cuidado com a exclusão, ou até mesmo evitado. Porque a gente não tem como saber o que é joio e o que é trigo, né? Não cabe a nós, né, entender ou fazer a colheita. Não somos nós que vamos dizer o que é joio e o que é trigo. Cuidar da semente boa, que nós vamos ver, e eu vou frisar nisso muito, cuidar da semente boa não é ficar procurando a semente ruim. Até porque o Jesus vai dizer, da parábola, vai dizer o quê? Jesus vai dizer que elas se parecem muito. O joio, ele se parece muito com o trigo. Então, é inevitável que haja joio na igreja, né? Nós só teremos a garantia da pureza no período da colheita. Somente na colheita nós podemos garantir a pureza. Então, não cabe a nós, né, ficarmos julgando. Não é nossa responsabilidade. Veja bem, o Jesus ele vai chegar a dizer na parábola do joio, quando é questionado sobre isso, será que nós devemos tirar então o trigo, né? Ele vai dizer, será que nós devemos realmente retirar o trigo no joio? Devemos tirar o joio? Ele vai dizer que não, deixe crescer junto, porque
se você tentar tirar o joio, você vai machucar o trigo. Jesus é que ensinou isso. E aí ele fala que no final, na colheita, ocorrerá a separação. Então, a garantia de uma igreja limpa de joio é somente no advento da colheita. Não somos nós, a responsabilidade do juízo não é nossa. Não cabe a nós a pretensão de sermos caçadores de joio, mas cultivadores do trigo, visto que não nos é dada a nossa responsabilidade ao juízo. Nós não podemos, não somos nós que vamos julgar. Vamos lá. Terceiro ponto, a colheita do joio o joio não se mistura com o trigo. No momento da colheita, não há como o joio se misturar com o trigo. A separação do joio e do trigo, quem cabe? Ao Senhor do campo. Ele é quem carregará os anjos, né? A responsabilidade de fazê-lo. Então não sou eu e nem você, meu irmão, que vai separar o joio do trigo. Não somos nós aqueles que vão julgar quem é joio e quem é trigo. A igreja, então, não pode exercer disciplina? É uma boa pergunta espiritual. Sim, isso é um ponto. A igreja pode exercer disciplina espiritual? Sim, claro que sim. Com amor, graça e compaixão. E sobre esse assunto eu queria ler 2 textos bíblicos que o autor vai botar pra gente, né? Um está lá em Romanos, né? Romanos capítulo 15, né? Esses 2 textos, Romanos capítulo 15, versículo 1, que diz assim: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ponto. Então, nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos. Primeiramente, existirão joio e trigo, existirão trigo fraco. E nós temos que suportar, porque nós não temos como saber quem é trigo e quem é joio. Então nós não podemos, nós temos que suportar os irmãos, né? A primeira coisa, a primeira palavra é dizer de suportar. E a segunda, texto bíblico, está em Coríntios 10, 12, que diz assim, Coríntios 10, 12, que vai dizer assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Quem está firme, se você se julga firme, se julga o trigo, se julga o edificado, o que está, tome cuidado, cuide da sua vida espiritual. Se cada um estiver cuidando da sua vida espiritual, na igreja não teremos problemas com o joio, como temos. Porque na verdade você corre risco de fazer um trabalho do joio, um trabalho degenerativo na colheita, ao você deixar de se atentar para você, para ficar com raiva do irmão, ou achar que o irmão é mais fraco, não suportar o irmão que no erro, que vai acontecer, somos todos humanos, erramos, pecadores. Então é exatamente isso, né? Então a igreja pode exercer disciplina? Claro que sim, né? Não haverá falhas na justiça de Deus, isso é uma certeza. Nós não teremos falhas. No dia do tempo da colheita, Deus será perfeito em separar o joio e o trigo. Por isso que eu digo aos irmãos, nós devemos cuidar da semeadura, da boa semente, e cuidar de nós, da nossa vida espiritual. Porque se a gente estiver cuidando da semeadura e da nossa vida, a gente não vai cuidar
dos irmãos fracos ou dos irmãos. A gente não vai tentar julgar quem é joio e quem é trigo. Não vai perder tempo de fazer joio e trigo, ficar procurando o joio e trigo. Outro texto que também é colocado na lição, interessante a gente ler, que é 1 Coríntios 15, 58, no versículo 58, que vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Sabe o que isso está querendo dizer para a gente? Que nós devemos cuidar da nossa firmeza, porque o joio vai estar, sabe? O joio vai estar ali com o fungo dele, jogando na gente. Mas se a gente tiver cuidado com a nossa vida espiritual, estiver alicerçado, dedicados, e aí uma coisa interessante que ele coloca, sejam sempre dedicados à obra. Porque quando você está na obra, você além de estar cuidando de você, você não está perdendo tempo com o joio, perdendo tempo em procurar o joio. Você está cuidando da sua vida, e assim você está cuidando da sua vida espiritual e daqueles que o cercam, né? Quarto ponto, a semeadura e o cultivo da boa semente. O que devemos fazer para a semente vingue, crie raízes, cresça e produza frutos? A resposta é simples: cuidar da semente. Como cuidamos da semente na nossa realidade eclesiástica, na nossa vivência de igreja, como igreja? Através do discipulado. O discipulado se faz imprescindível. Eu acho que os irmãos que estão mais tempo da igreja devem lembrar das casas de julgamento que nós fizemos. Mais ou menos 4.500 pessoas tiveram oportunidades na casa do julgamento. Foram tratadas individualmente. Foi um teatro que nós fizemos aqui na igreja, impactante, que 4.000 pessoas, e mais ou menos, se eu não me engano, mais de 1.000 decisões nós tivemos. Mas o que aconteceu com essa semente? Né? O que aconteceu? Alguns estão aqui na igreja, alguns são frutos, e eu estou em outras igrejas. Mas muitos, a maioria se perdeu. E isso é um dado que não é da nossa igreja, é de todas as igrejas. Quando a gente lança a semente e não cuida, a semente se perde. Como na parábola anterior. E é interessante, a gente que teve a vivência da casa do julgamento, que foi um projeto maravilhoso nosso igreja, que nós tivemos poucos discipuladores. Nós tivemos poucos discipuladores. A igreja participou em peso e o trabalho foi lindo da igreja. A igreja se uniu, mas poucos discipuladores. Talvez devamos hoje pensar em nos preparar para sermos discipuladores, a cuidar da semente. Nós precisamos, é uma necessidade, não é da nossa igreja, é de todas as igrejas. É de cuidado. Uma semente cuidada, ela cresce. A boa semente cuidado, ela é protegida do joio. O joio não consegue tirar ou desviar a atenção daquela semente. A semente vai crescer. Uma semente não pode apenas ser lançada e abandonada, mas ela deve ser regada, protegida, vencer etapas existentes até que chegue o tempo da colheita. Isso o nosso autor coloca para a gente, né? Então nós devemos cuidar dessa semente, tratar essa semente, buscar discipular. Irmãos, o trabalho que é feito aqui na igreja por alguns irmãos é imprescindível e maravilhoso, mas isso deveria ser um cotidiano de todos os irmãos, sabe? Muitas das vezes chegam sementes aqui castigadas, é uma dificuldade trazer aqui, e elas vão lá na frente, aceitam Jesus, e às vezes o irmão vem com um fungozinho de joio que ele pegou num joio, ou ele pode ser o joio ou o fungozinho do joio, e ele fala alguma coisa que
atrapalha aquela semente, sabe? Entristece aquela semente que vem crescendo. Outro ponto, o discipulado será plantada em águas correntes. Isso é uma verdade muito interessante. O discipulado é relacionamento. Nós precisamos cuidar da semente. Para cuidar das sementes que estão sendo jogadas, essas plantinhas que estão começando a nascer, nós precisamos nos aproximar delas, ao ponto de que o joio não consiga chegar perto. Nós precisamos nos relacionar, irmãos, nos relacionar com essas pessoas. E se nós estivermos firmes, como os textos que nós falamos aqui, de buscar a Deus, de cuidado conosco, nós vamos estar transbordando o Espírito Santo. Mas nós precisamos estar cheio, porque só cheio a gente vai transbordar. E para transbordar, para ser como essa árvore, para que essas sementes sejam como uma árvore plantada à beira de águas correntes. O Espírito Santo está transbordando dos irmãos aqui na igreja. Então o joio não vai ter vez, porque serão árvores fortes. Entende? Então nós devemos preocupar com o joio, mas sim com as boas sementes. Essa é a melhor maneira de combater, porque a gente não vai acabar com o joio, né? Bom, vamos agora caminhando para a nossa conclusão, né? Nós podemos ver que a parábola do joio nos ensina que haverá falsos crentes no meio dos servos verdadeiros e que se parecerão com eles. Eles prejudicarão a imagem da igreja de Jesus. No entanto, arrancá-los de qualquer maneira poderá provocar um estrago, pelo risco de extirpar o trigo junto com o joio. Cuidar da semeadura, da boa semente, mostra-se fundamental para que haja um crescimento saudável da igreja. Irmãos, a parábola do joio vai ensinar muitas coisas para a gente, muitas coisas. Da forma de nós lidarmos com os nossos irmãos. Né? Ao invés de a gente ficar na igreja buscando o joio, não foi esse o objetivo de Jesus ao contar essa parábola. Você já está... Ele contou que o joio veio, o inimigo trampou o trigo, para dizer que o reino dos céus, que aqui onde nós estamos, que é a terra, enquanto não vem a semente do reino dos céus, ela está sendo plantada e uma semente ruim está plantada em volta. Nós podemos ser contaminados por essa semente. Podemos, mas nós temos que nos preparar para que isso não aconteça. Porque assim como o trigo, com aquele fungo tóxico, né, ele é mais fraco a receber. Então o trigo, para pegar aquele fungo, ele precisa ficar muito tempo próximo do joio. O joio já é mais, pega o fungo fácil. Nós devemos estar mais fortes para que esse joio do lado não consiga jogar o fungo dele em nós. Está entendendo? Então esse é o propósito da parábola do joio. Dizer que a gente tem que cuidar do plantio, sermos atentos às boas sementes, não podemos largar elas ali, não podemos simplesmente deixá-las como o semeador, o inimigo fez, né? Ele deixou, porque o joio não precisa de cuidado, mas o trigo precisa, a boa semente precisa do cuidado para crescer forte e bonita, né? Então, é fundamental que nós participemos integralmente da obra de Deus através do discipulado. Discipulado não é mais um clamor, não é mais uma coisa que pega o estudo e faz, não. O discipulado é uma necessidade, é um mandamento da igreja. Nós precisamos cuidar da semente, precisamos discipular. E eu termino essa aula de hoje com essa mensagem, para que a gente deixe um pouco de olhar para os defeitos dos que nos cercam, ou ficar julgando as pessoas de quem é joio, quem é trigo, quem está certo, quem está errado. Vamos olhar para aquelas sementes que estão pequeninas, estão crescendo,
com carinho. Vamos aproximar dessas pessoas que estão chegando, nos relacionar, trazê-las para a nossa vida, sabe? O terreno que nós estamos é o mesmo. Não há porquê elas não frutificarem, não crescerem. Com a nossa ajuda, com o nosso trato, elas vão crescer. Então, saudáveis, né? Então essa é a mensagem principal que eu gostaria de deixar para os irmãos, o discipulado. Um bom dia para você, né? Um bom culto à noite. Espero que o que eu não tenha conseguido falar aqui, não tenha me lembrado, ou não consiga ter conseguido, que Deus possa completar essa mensagem no seu coração. Eu vou orar, terminando nosso EBD, a aula de hoje. Pai, muito obrigado, Deus, por essa mensagem vinda dos altos céus, a mensagem do joio, uma mensagem simples. Obrigado porque o Senhor não utilizou de formas complexas para falar, mas falou simples, para que as pessoas simples pudessem entender. Deus, nos ajuda, Pai, a cuidar da boa semente. Nos ajuda, Deus, com o cuidado da sua colheita, Deus. Deus, não nos permita desviar os nossos olhos, ou ser contaminados pelo joio, ou ter a nossa atenção voltada para o joio, ou tentarmos ser julgadores. Perdoa os nossos corações, Pai. Nós somos fracos quanto a isso, mas o Senhor pode nos ajudar. Nos ajude, Deus, a cuidar da nossa vida espiritual, para que a gente possa transbordar do Seu Espírito, Deus. Para que sejamos rios, para que a boa semente esteja ao nosso redor e o Seu Espírito possa irrigá-la. Que nós possamos levantar, Deus, nos ensine a relacionar com as pessoas diferentes da gente, nos ensine a cuidar dessa semente que o Senhor nos dá, que o Senhor faz crescer, que o Senhor cuida, Deus. Então nos ensine a ajudar na obra de Deus. É isso que nós oramos, agradecidos, em nome do Santo de Jesus Cristo. Amém.